Olha, não pense que eu esqueci sobre os crápulas da Lava Jato. Eu não esqueci não, é que estava acontecendo muita coisa no bolsonarismo. Vamos falar aqui sobre novas mensagens que a defesa do Lula protocolou e algumas novas informações sobre esse caso. Ó, a coisa tá bem feia para a Lava Jato. Inclusive, o STF nessa semana formou maioria para manter uma punição ao Deltan Dallagnol num processo que foi movido pelo Renan Calheiros. O Deltan tá ruim a coisa para o Deltan Dallagnol e para o pessoal da Lava Jato. Eu vou falar sobre todas as últimas notícias envolvendo esses crápulas. Olha, saíram conversas que mostra coisa muito grave sobre eles, escondendo documento para prejudicar o Lula e para abrir ações penais que foram abertas ilegalmente. Eles têm procurador da Lava Jato que recebeu dinheiro por passagem aérea, por viagem, sendo que ele morava no local para onde ele estava viajando. Tem muita coisa que saiu nessa semana. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para a Lava Jato e para o Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundinho de graça e você ajuda a esquerda a fortalecer aqui nas redes, porque você ajudando e se inscrevendo nos canais de esquerda, a gente chega com força para 2022. Então, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho, é muito importante, e vamos para cima deles. E essa semana a gente denunciou o Sérgio Moro e a Lava Jato em Maringá, na terra do Sérgio Moro. O nosso carro de som estava rodando lá dizendo, Sérgio Moro foi quem ajudou a eleger Bolsonaro. O Bolsonaro só tá lá por causa da Lava Jato. E falando sobre os crimes cometidos pela Lava Jato, que Moro foi um juiz parcial. Isso tudo lá na terra do Marreco de Maringá. No final desse vídeo eu vou mostrar o trecho do carro de som que rodou lá falando disso. E quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, que agora a gente vai rodar denunciando o Bolsonaro. A gente já tá denunciando o Bolsonaro há meses, mas a gente vai continuar denunciando o Bolsonaro e denunciando também esse pessoal da Lava Jato. E quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e o apoio, se você pode ajudar a gente a ampliar, colocar mais carro de som. Nessa semana já rodamos em, essa semana vamos passar fácil de 10 cidades, já rodamos em 7, 8 cidades. Amanhã tô confirmando o Rio de Janeiro e tem mais 3 cidades no interior de São Paulo confirmadas. Vamos pra cima deles. Então, vamos falar agora sobre o assunto do vídeo, que é, olha, a coisa tá feia. Primeiro, um caso sobre um dos procuradores da Lava Jato, Diogo Castor de Matos. Diogo Castor de Matos é um procurador da Lava Jato que ele é procurador, na verdade, em uma outra cidade do Paraná, mas ele mora em Curitiba. Só que por ele ser procurador em outra cidade do Paraná, ele recebia diárias e passagens, valores de passagem de hotel e de diárias para ficar em Curitiba, como se ele fosse um viajante que estava em Curitiba a trabalho, a serviço do Ministério Público para ajudar o pessoal da Lava Jato. E aí ele ganhava R$1.000 por dia. Em alguns meses ele chegou a ganhar 10, 12, 13 mil reais em diárias. Só que ele tem apartamento em Curitiba. E o pior, a esposa dele também mora em Curitiba. Olha, pior, ele recebe auxílio moradia e a esposa também. Quer dizer, só na família do Diogo Castor de Matos são 2 auxílios moradias e as diárias que ele recebia para morar em casa. É como se alguém te pagasse, não sei onde você mora, imagina que alguém te pagasse para viajar, só que nesse tempo você está na sua casa, você não está viajando a trabalho. Olha, isso é o que acontece na Lava Jato. Teve uma conversa que mostrava que os procuradores em 2017 fizeram a festa de fim de ano na casa do Diogo Castor de Matos. Falaram, cada um leve sua bebida, na quinta-feira, 17 de dezembro, vamos se encontrar aqui na casa do Diogo, hein? Todo mundo, hein? Quer dizer, ele morava em Curitiba. Nesse mês ele recebeu R$7.000 para viajar para Curitiba, em reembolso de passagens de hotel. Olha só que vida boa! Teve mês em que ele abriu processos, morava em Curitiba, ele é do meio jurídico, abriu processo por qualquer coisa. Ele abriu processo porque ele foi numa festa de Ano Novo, pagou R$1.100 para ir na festa de Ano Novo. Diogo Castor de Matos. É o mesmo procurador da Lava Jato que colocou outdoor lá, falando bem-vindo à República de Curitiba. Ele pagou R$1.000 numa festa de Ano Novo e a festa foi ruim. Aí ele colocou na justiça local. Só que quando ele entrou na justiça, você tem que colocar onde você mora, tudo mais. Ele colocou residência em Curitiba e não na cidade onde ele mora. E aí, naquele mês, ele recebeu R$9.000 para pagar hotel em Curitiba. Olha só, a mamata! Esses são os crápulas, essa é a corja que acusava o Lula de ser ladrão sem prova, que perseguiu o Lula. O cara teve acesso a roubar, isso é roubo, viu?
O cara teve acesso a roubar alguns milhares de reais, no caso 300 e poucos mil reais, quase 400 mil reais, ele pegou, porque era o que ele tinha acesso. Agora imagina colocar na mão dessa corja da Lava Jato alguns bilhões para ver o que eles faziam. Eles acusavam o Lula de fazer o que eles adorariam fazer, que é o quê? Ó, pegar dinheiro. Porque se o cara pega até em passagem de hotel, ele podia simplesmente avisar o Ministério Público: eu moro em Curitiba, não preciso de dinheiro não, que eu moro aqui. Já recebo auxílio moradia, tem apartamento na cidade, tem apartamento, recebo auxílio moradia que dá e sobra para pagar as despesas do apartamento. Não precisa, viu? Ó, quando eu for de Curitiba para minha cidade, eu peço o dinheiro da diária do deslocamento, uma coisa assim. Não fez isso não. Ele ficava em Curitiba, morando lá e ganhando mais de 300 mil. Olha que coisa. Agora imagina que os procuradores da Lava Jato ganharam mais de 7 milhões em diárias no tempo em que durou a Lava Jato. Quer dizer, é muita grana para eles. Claro, alguns viajavam, teve até conversa antiga em que o Deltan falava: olha, é bom a gente ir para a Europa, lá para a Suíça, para onde eles tinham que fazer algumas diligências, é bom ir lá no inverno, aproveita e viaja com a família. É assim que a Lava Jato tratava. A mamata nunca foi tão grande, ó, mamata grande que eles tinham, hein? Para outro caso dessa semana, a defesa do Lula protocolou mensagens que são péssimas para os procuradores da Lava Jato, que são mais crimes. Crimes quais? Eles recebiam documentos da Suíça e eles não protocolavam no DRCI, que é o órgão do Ministério da Justiça, onde, quando investigadores brasileiros recebem algum documento do exterior, tem que passar pelo canal oficial. Em vez disso, eles receberam num pendrive, colocaram lá o pendrive, tinham o que eles queriam, abriram processos baseados naquelas provas, sem citar as provas, e meses depois estavam discutindo: opa, agora a gente vai ter que passar essas provas no canal oficial, porque no processo que a gente abriu, vai ter que provar, né? Para provar, a prova tem que estar oficializada. Ah, mas vamos fazer um laudo com uma data posterior ao recebimento desse pendrive, porque senão pega mal, porque senão a justiça ia saber que eles receberam isso antes, não oficialmente, ia saber do crime. E eles lá discutindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí, isso é um caso. Um outro caso parecido, a Justiça da Suíça, lá na Suíça, viu? Lá não tem essa mamata daqui não. A Justiça da Suíça anulou um caso ligado à Lava Jato por vício de origem. O que é vício de origem? O caso começou com uma prova ilegal. Aí, olha só, pra você ter ideia, aí o procurador lá na Suíça que trabalhava com a Lava Jato falou: não enviem pra gente de forma legal algum documento que seja ruim pra vocês. E eu também não vou enviar pra vocês. Então, é bom que vocês não tenham o documento de que esse processo foi ilegal. Por quê? Porque a partir daquele processo, a Lava Jato abriu vários processos no Brasil. Aí, enquanto a Lava Jato discutia como fazer para esconder isso da justiça brasileira, porque senão a segunda instância, a terceira instância, o STF iriam anular os processos. Enquanto eles discutiam como a gente vai esconder isso, o Sérgio Moro já proferiu uma decisão dizendo: olha, o que aconteceu aqui não tem problema nenhum, isso não é vício de origem, vamos deixar como tá e seguir os processos, porque a luta contra a corrupção é mais importante, blá blá blá, aquele blá 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 da Lava Jato. E aí eles conseguiram salvar processos que tinham sido abertos ilegalmente. Essa é a Lava Jato. Olha, a coisa tá bem ruim para eles. Só que essa semana acho que eles estão dormindo um pouquinho melhor, sabe por quê? Também outra coisa que não deu para falar essa semana, porque ó, essa semana foi corrida, hein? Eu falo como se fosse já sexta, ainda é quinta. O que aconteceu foi que a Rosa Weber proferiu: olha, eles tentaram 1, 2, 3, 4, tentaram. E a Rosa Weber negava todos os pedidos. Aí a Rosa Weber conseguiu o último pedido, aquele, sabe quando juridicamente você já tá ferrado e você vai só espernear? Eles começaram a fazer isso, aí a Rosa Weber proferiu uma decisão meio favorável à Lava Jato, que é a investigação no STF, que vai pegar Moro e os procuradores, vai ficar paralisada até que a primeira turma do STF vote. Só que eu vou te dar um spoiler. Na primeira turma do STF vai ser 4-1 contra a Lava Jato. O único que vai votar a favor deles é o Barroso. O resto, lá tem o Dias Toffoli, que já, a gente sabe, o Dias Toffoli foi quem abriu uma investigação, o inquérito das fake news de ofício. O que os procuradores da Lava Jato questionam é o seguinte: olha, essa investigação foi aberta de ofício, não pode ser aberta de ofício, quer dizer, sem que o Ministério Público provoque a investigação, ou provoque o judiciário não pode abrir investigação, os juízes. Mas, na justificativa, o presidente do STJ diz:
O Ministério Público obviamente não iria querer investigar, porque eram membros do próprio Ministério Público que estavam investigando ministros do STJ e do STF ilegalmente. Então, obviamente, o Ministério Público não vai fazer nada, então nós mesmos investigamos aqui. Esse é o argumento do presidente do STJ, que é o mesmo argumento que o STF usou para abrir o inquérito das fake news, que foi até um argumento mais fraco, o do STF, para abrir o inquérito das fake news de ofício, que é o inquérito em que o próprio STF investiga, não são os investigadores da Procuradoria, foi: estávamos sendo ameaçados e a Procuradoria não fez nada, então investigamos nós mesmos. O do STJ não, pelo menos eles falam: a Procuradoria não fez nada e era a Procuradoria quem estava atacando. É um argumento forte. No caso do STF, quando foi aberto o inquérito de ofício, que é o inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes é o investigador, foi 11-0 para manter o inquérito. Então, mesmo se o Barroso manter para acabar com esse inquérito do STJ, mesmo ele vai estar sendo incoerente. Mas, 4-1, pode esperar que ela tem Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que a gente já sabe o voto deles. A Rosa Weber também, o voto dela, ela deu essa decisão só para escrachar a Lava Jato depois. A gente já sabe a decisão dela, porque ela já deu outras decisões contra habeas corpus da Lava Jato, dizendo que a investigação segue. Então já é um 3-0. Marco Aurélio de Mello também já tinha adiantado que ele é contra a Lava Jato, já tem 4-0, aí vai ser o Barroso que vai tentar falar para tentar aparecer no Jornal Nacional. É isso que vai acontecer. Então tá bem difícil a situação da Lava Jato, e agora chancelada pela primeira turma da STF, a investigação vai para cima. E vamos lembrar, o pessoal da STJ é amigo do pessoal da STF, eles todos foram investigados pelos procuradores da Lava Jato, e não vai ficar boa coisa para eles. A única notícia ruim, assim, que aí eu falo: essa eu não gostei, essa eu li e fiquei triste, é que a defesa do Lula disse que acabou a devassa nos documentos que teve acesso, ou seja, dão mais documentos para a defesa do Lula fazer uma devassa, ou acaba a vaza-jato do Lula. E tem indícios fortes de que vai realmente acabar, porque a defesa do Lula teve acesso a cerca de 10% do arquivo da vaza-jato, do arquivo do hacker, mas indica-se que nos outros 90% não tem nada. Então eu não sei se a defesa do Lula vai protocolar para ter acesso ao resto ou não. O que acontece é que do que teve acesso, isso aí que vimos até agora é o que tem, são muitos crimes. É tanto crime que sai muita coisa na mídia, eu faço os vídeos aqui, mas às vezes eu leio, algumas dessas petições tinham 100 páginas, parecia um livro, eu lia tudo, e davam 5 vídeos, uma petição às vezes. É muita bomba contra eles. Quanto isso tudo, o Sérgio Moro, pra você ver como a coisa tá ruim, o Sérgio Moro ontem várias pessoas, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Amoedo, enfim, o lixo da política brasileira, pega assim, é o lixo, assinou um manifesto assim, que era um manifesto contra o Bolsonaro, como se fosse uma frente ampla. O Sérgio Moro não assinou. Sabe por que o Sérgio Moro não assinou? Ele falou que é por questões jurídicas, ele não pode. Ele não assinou porque pega mal, ele tá queimado. Eles criaram um grupo de WhatsApp, entre eles tá Luciano Huck, Mandetta, Fernando Henrique, Sérgio Moro. Por acaso, esses todos estavam reunidos no domingo, numa live que tava o Sérgio Moro, que foi uma live fechada. Mas no documento o Sérgio Moro não assinou, ele disse que é por razões legais, não, é porque pega mal, o Sérgio Moro tá queimado. Qualquer frente ampla com o Sérgio Moro, todo mundo vai dar risada, vai falar: quem é Sérgio Moro na fila do pão, o cara acabou de ser condenado, é juiz ladrão. E conforme vai passando o tempo, o povo vai sabendo que ele é juiz ladrão, a popularidade do Sérgio Moro cai, ele ainda tem alguns morominions, mas vai só cair isso com o tempo. É isso, a Lava Jato está acabada, esse centro que na verdade é a extrema-direita, Sérgio Moro, Luciano Huck, Mandetta, que pavimentaram o caminho para o Bolsonaro, esse centro aí agora agora eles querem frente ampla contra a extrema-direita que eles ajudaram a eleger. É incrível a cara de pau do ser humano, hein? Por isso que a gente estava lá em Maringá mostrando a verdade. Olha só que legal. Os empresários foram soltos pelo próprio Moro e continuam ricos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Sérgio Moro era tão justiceiro, mas largou o emprego de juiz para ser ministro de um governo genocida. Bolsonaro só foi eleito por causa de Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato e prendeu Lula sem provas. Lula era o líder em todas as pesquisas em 2018. As mensagens periciadas mostram que Moro não agiu como juiz. Ele mentiu para prejudicar o PT e virou ministro do governo Bolsonaro. A própria esposa de Moro disse que Bolsonaro e Moro são um só. O New York Times descreveu isso tudo como uma
maior escândalo judiciário da história. Você se lembra quando Moro mandou investigar o porteiro do condomínio de Bolsonaro? No caso Marielle, a Lava Jato arruinou grandes empresas e deixou milhares de trabalhadores, pais de família, desempregados. Muitos dos empresários foram soltos pelo próprio Moro e continuam ricos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui denunciando o Moro. Vamos continuar rodando em Maringá e no interior do Paraná para que todo mundo saiba quem é Sérgio Moro, quem é Lava Jato. E nos próximos spot, que é o som que roda, já estarão atualizados, melhores do que esse. Vamos continuar indo para cima dessa corja. Você quer ajudar? Se inscreve no canal, curte o vídeo, embaixo seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoia-se e as minhas outras redes para seguir. Falou!